Por que o Gilmar Mendes tomou essa decisão de proibir o impeachment de ministro do STF, ou praticamente proibir o impeachment de ministro do STF? A gente falou sobre essa decisão, é uma decisão absurda, inconstitucional e não sei o que lá, mas a dúvida que eu fico é a seguinte: por que ele tomou essa decisão neste momento agora, sendo que isso não é uma coisa urgente? Ninguém tem dúvida que esse Senado que está aí não vai fazer impeachment de ministro do STF nenhum. Então, por que precisou tomar essa decisão agora? Ele podia ter tomado essa decisão até depois, no momento em que o Senado efetivamente começasse um processo de impeachment. O STF podia virar e falar: não, peraí, tem essa ação aqui, ó, não pode não, tá proibido isso daqui, tem que voltar atrás. Seria até mais danoso, porque obrigaria o Senado a recomeçar o processo do impeachment. Seria até melhor. É assim que eu achei que o STF iria se comportar. Ele não ia fazer nada antes de que efetivamente um pedido de impeachment fosse aprovado no STF ou no Senado. E aí, quando começasse a aprovar o impeachment no Senado, aí o STF ia falar: não, olha só, é inconstitucional, tá vendo aqui, tomei uma decisão aqui, tem que voltar tudo, volta 3 casas, e para atrapalhar o máximo possível o Senado, né? Então, assim, é muito estranha essa decisão dele agora, neste momento. Essa é a questão que eu trago para vocês. E eu vou tentar fazer o caso aqui para vocês que essa decisão do Alexandre de Moraes é porque eles estão se sentindo pressionados pelo Bolsonaro. Exatamente. Eles continuam sentindo que o Bolsonaro tem o apoio popular brasileiro. Toda essa lambança que eles fizeram com o STF foi com o objetivo de destruir o Bolsonaro politicamente. E não conseguiram, como eu avisei que não conseguiriam, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Pedra Fuzil Florzinha, Noviça Rebelde e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aí, ó. Veja, eu não estou questionando o fato do Gilmar Mendes ter se autoprotegido, embarreirado o impeachment de ministro do STF, colocado barreiras no impeachment de ministro do STF. Isso era um movimento que era esperado que acontecesse, né? Eu sempre falei isso. O pessoal, não, tem que fazer impeachment de ministro do STF. Eu falava: gente, vocês sabem o que vai acontecer, né? O STF vai decretar que o processo é inconstitucional, né? E é lógico que isso iria acontecer efetivamente quando se tentasse esse impeachment. E aí que é a minha dúvida: por que ele precisou fazer isso agora, neste momento? Ele criou um problema, tá? Veja, já vinha acontecendo alguns dias atrás, a gente vinha acompanhando aqui falei sobre várias notícias dela. Aqui a Gazeta do Povo traz esse editorial aqui falando: a onda de confissões envergonhadas sobre o arbítrio do STF. Um monte de jornalista em vários jornais falando que não, ok, o STF se excedeu, agora é hora de voltar para a caixinha, agora é hora de voltar para a normalidade, que tudo bem que para tirar o Bolsonaro pode, mas agora com as outras pessoas não pode. O que é um absurdo por si só, né? Se o pessoal reconhece que o STF estava cometendo exageros e fez coisas erradas, o Bolsonaro é o primeiro que precisa ser inocentado nessa história. Mas, enfim... Repare que já vinha um pessoal nos jornais fazendo essa crítica, coisa e tal, e com a crítica com essa decisão do Gilmar Mendes de criar uma PEC da blindagem para o STF, né, blindar o STF de impeachment, acabou virando ainda mais escancarou ainda mais essa crítica, que o STF está descontrolado, o STF decidiu que manda no país e ninguém pode fazer nada contra eles, né? Então essa é a situação, criou uma situação muito complicada. Ah, mas é por causa da polarização política e não sei o que lá, que não sei... Ué, mas exatamente, você tem que responder ao povo. O povo está dividido. Você, ao contrário, tentar se proteger da polarização política, você está escolhendo um lado, está se colocando como lado ganhador e proibindo qualquer coisa. Isso não é democrático, né? Isso é o contrário de democracia. Isso é autoritarismo. Enfim, o Gilmar Mendes não precisava fazer isso agora. Que ele iria fazer isso, eu não tenho dúvida nenhuma que eles iriam fazer isso, mas como eu expliquei, eu acho que eles iriam fazer isso no momento em que efetivamente um pedido de impeachment fosse votado no Senado, né? No momento que começasse a votação no Senado, aí o STF ia falar: não, tem aqui um contrato, tem aqui essa ação aqui da Associação de Magistrados do Brasil e do partido Podemos, né? Nem lembro qual era o partido que fez lá, mas enfim, tem aqui essa ação aqui, decidimos um monte de coisa aqui, para quê? Para atrapalhar ao máximo o movimento do impeachment no Senado. Ele fazendo isso antes, embora ele esteja praticamente proibindo o Senado de fazer qualquer coisa, ele na prática já está dando o caminho das pedras para o Senado. Olha só, tem que ter um PGR amigo, tem que ter determinadas condições, tem que ter 2/3, ou seja, ele já está dando o caminho das pedras, né? Se o pessoal conseguir superar
essas barreiras que ele colocou, ele não vai ter mais o que falar. Então, ou seja, criou-se um problema bastante sério para o Senado. Ele adiantou uma jogada que estrategicamente ele não precisava. Nesse momento não vai haver impeachment de ministro do STF. Ninguém tem dúvida que este Senado que está aí, com o Alcolumbre presidindo e a maior parte dos senadores do PSD, não vai fazer impeachment de ministro do STF. Não tem nenhum risco disso acontecer agora. O Gilmar Mendes poderia tomar essa decisão agora, poderia tomar ano que vem, poderia tomar depois das eleições do ano que vem. Vai que a oposição não consegue fazer tantos senadores quanto eles estão esperando, não precisa fazer nada, deixa quieto. Podia tomar depois que o próximo governo tomar posse no outro ano, podia tomar no momento em que começar o processo de impeachment. Não precisava tomar essa decisão agora. Por que o Gilmar Mendes tomou essa decisão agora? Tá? E, bom, uma coisa que o pessoal colocou é que pode ser por conta do Bessias. Ele queria ajudar o Bessias. A gente chegou até a falar sobre isso, né? De repente, a ideia do Gilmar Mendes era fazer esse escarcéu, aí o Bessias pedia, ele voltava atrás. Só que o Bessias pediu, ele não voltou atrás. Ou seja, o Bessias, se a ideia era transformar o Bessias no herói do Senado, né? O cara que salvou o Senado do STF, coisa e tal, meio que não fez efeito nenhum no final das contas. Então não me parece ser o caso do Bessias. Tirando isso, se não é o caso do Bessias, que o objetivo do Gilmar Mendes, eu só vejo duas alternativas aqui, tá? Uma alternativa que eu acho que é a mais provável é o seguinte, é o fato de que o pessoal está preocupado com o fato do Bolsonaro ainda ter poder político, né? Eu falo com vocês já há algum tempo, né? Toda essa briga que eles estão fazendo é porque eles querem destruir o Bolsonaro politicamente. Por quê? Porque o Gilmar Mendes, o Barroso, o Alexandre de Moraes querem reviver o PSDB. Eles sentem falta do que era chamado de direita no Brasil antes, que é na verdade a centro-esquerda do PSDB, e eles sabem que enquanto houver a direita de verdade, enquanto existir o bolsonarismo do Brasil, o PSDB nunca mais vai a lugar nenhum. Então eles precisavam destruir o bolsonarismo politicamente. Achavam que só tirar o Bolsonaro do poder acabaria com o bolsonarismo. Não, porque o Bolsonaro dá dinheiro para o gabinete do ódio, não sei o que lá, e tiraram o Bolsonaro do poder e não mudou absolutamente nada. Aí tiveram que tornar ele inelegível, né? Porque não, ele ainda tem poder porque o pessoal acha que ele pode voltar e tornar ele inelegível. Então pronto, agora não tem mais como ele ter poder porque, né, ele está inelegível, não tem mais nenhuma chance. E continuaram gostando do Bolsonaro. Vamos acusar o cara de importunar baleia, de roubar mexerica, de não sei o que lá, inventaram um monte de acusação contra Bolsonaro aí e não mudou nada no final das contas. Aí inventaram o tal do processo do golpe. Agora Bolsonaro está preso, está na cadeia, na Polícia Federal, cela fechada, tá vendo? Acabou, agora acabou, Bolsonaro acabou e coisa e tal. E aí, o que surpreende esse pessoal? Você vê uma pesquisa como da Atlas Intel, que saiu alguns dias atrás, em que Bolsonaro está empatado com Lula na liderança. Se concorrer, ganha. Tanto ele quanto dois dos candidatos lançados por ele, que não são lançados pelo PSDB, não são lançados pelo PSD, não são lançados pela centro-esquerda, são lançados pelo Bolsonaro, que é o Tarcísio e a Michele, os dois também lá no topo. Aí qual que é o pavor desse pessoal? Caramba, não funcionou ainda, não conseguimos destruir o Bolsonaro ainda. Aí o que eles chegaram à conclusão? Não, a gente não destruiu o Bolsonaro. Por quê? Porque eles vão fazer uma campanha baseada em impeachment de ministro do STF. Isso que está dando força para o bolsonarismo. A possibilidade de ter impeachment do STF e mudar a situação muito rapidamente. Eles querem dizer, saiu inclusive uma reportagem dizendo que não, que Bolsonaro só vai ter progressão de regime em 2037 e só vai ter condicional em 2059, ou seja, nunca mais sai da cadeia o Bolsonaro. Por quê? Porque eles estão putos da vida, porque com tudo isso, o Bolsonaro não perde o poder político, ele continua sendo admirado por uma parte enorme da população brasileira. Um monte de gente continua querendo votar no cara. E eu avisei que isso ia acontecer, né? Porque eles tratam o Bolsonaro como se fosse um fenômeno igual ao Lula, ou igual ao Collor, ou igual a outros fenômenos eleitorais brasileiros do passado. E ele não é. O Bolsonaro é um fenômeno diferente, é um fenômeno de baixo para cima das redes sociais. Não vão conseguir destruir o Bolsonaro politicamente de forma alguma. Vão acabar se destruindo politicamente, tentando destruir o Bolsonaro e não vão conseguir. Então, a última tentativa deles agora foi essa. Não porque não tem chance, não porque não vai ter. Já falaram. Como é que eles falaram que não vai valer anistia, sendo que anistia é prerrogativa da Câmara? Isso é um absurdo. Não tem como. Eles sabem que tomar uma decisão dessa, estão jogando fora a Constituição se recusarem a anistia aprovada pela Câmara. Mas qual que é a preocupação deles? Porque eles sabem que se tiver a possibilidade da anistia, as pessoas vão continuar apostando no Bolsonaro.
Entendeu qual é a lógica deles? Eles querem, desista do Bolsonaro, desistam, abram mão do Bolsonaro, parem de gostar do Bolsonaro, por favor, parem. É nesse sentido que o Gilmar Mendes viu necessidade dessa lei. Por quê? Porque ele acha que as pessoas estão vendo essa estratégia, essa estratégia vai resolver o problema do Bolsonaro. E vai, né? É uma estratégia que resolve o problema do Bolsonaro. Ele elege um monte de senadores, um senador faz impeachment de ministro do STF, mudou a composição do STF, tira o Bolsonaro, resolve o problema. Meados de 2027 já está tudo resolvido aqui no Brasil. Resolveu-se todos os problemas do Brasil em meados de 2027. Aí, qualquer alternativa dele. Entendeu o problema? O que ele quer não é a questão do impeachment em si. Se fosse pelo impeachment em si, ele estaria fazendo isso em 2027, ou, na pior das hipóteses, no final de 2026. Não faria sentido fazer isso agora. Para que ele está fazendo isso agora? Ele está fazendo isso agora porque ele quer passar a mensagem que desistam do Bolsonaro, gostem do Aécio, tem que voltar a gostar do Aécio, volta a gostar do Dória. Gente, lembra do Dória? Vocês gostavam tanto do Dória, por que não gostam mais do Dória? Volta a gostar do... essa é a preocupação do Gilmar Mendes nessa coisa aqui, né? Essa é a minha visão, é o que eu acho que é. Bom, eu preciso ressaltar que existe uma outra possibilidade também, tá? Existe uma outra possibilidade que é alguma coisa que a gente não sabe, mas que ele já sabe que vai acontecer nos próximos meses, e daí ele quer se precaver, porque pode ser uma coisa tão desastrosa que até mesmo este Senado atual seria capaz de fazer um impeachment, tá? Eu acho essa coisa pouco provável, porque, como eu falei para vocês, seria melhor do ponto de vista estratégico ele tomar essa decisão depois que o Senado já tivesse começado o processo de impeachment. Por quê? Porque atrapalharia o Senado, forçaria o Senado a voltar atrás, né? Ganhar tempo em termos judiciais é uma estratégia muito interessante. Você ganha tempo, né? As coisas começam a prescrever, começam a ficar mais fracas, o ambiente político muda. Ano que vem tem eleição e não sei o que lá. Então, seria muito melhor estrategicamente, se ele acha que vai sofrer um processo de impeachment ainda nessa legislatura, eu acho que não tem chance. O Alcolumbre jamais vai pautar isso. O Alcolumbre tem o rabo preso com um monte de coisa, e mais do que isso, mesmo que paute o impeachment de ministro do STF, não teria quórum no Senado atual para fazer esse impeachment. O pessoal até assinaram uma proposta lá de impeachment, não sei o que, chegou a 41 senadores e não sei o que lá, mas eu duvido que aquilo ali de fato o pessoal ia ter coragem de botar a coisa para valer, né? Enquanto era uma espécie de abaixo-assinado, tudo bem, o cara bota o nome ali para dizer que está apoiando, não sei o que lá, mas depois, na hora do vamos ver mesmo, duvido que tivesse esse apoio todo ali. Nesse Senado atual, eu não acho que consigam fazer um impeachment, mas pode ser que aconteça alguma coisa agora, né, nos próximos meses, né, não dá para descartar essa possibilidade. O Gilmar Mendes já sabe que vai acontecer alguma coisa muito séria. Talvez por isso também que ele se separou da mulher, né? Sei lá qual é a preparação que eles estão fazendo aí, porque eles acham que vai ter uma coisa muito séria, e ele quis se adiantar já fazendo essa modificação na lei do impeachment. Mas, de novo, eu não acho que seja isso. Eu acho que o problema é político. Eles querem mais uma vez passar mensagem. Eles estão desesperados, porque eles achavam, não, caramba, como é que Bolsonaro não morre? Como é que não acaba? Continua forte politicamente, como é que o pessoal continua acreditando no Bolsonaro? E ninguém vai mudar de ideia, meu amigo, esquece. Vocês estão enxugando gelo, não vão conseguir mudar isso, né? E daí o desespero dele de querer dizer que não, mas nem impeachment de ministro não vai ter, não adianta, esquece Bolsonaro, vota no Aécio. Eu não sei não, Gilmar, não vai rolar não, tá? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.